dia, Shalom, a paz. Estamos aqui em mais um dia do jejum de Daniel, mais um dia de alimento fresco lá do céu para nós. Vou esperar todo mundo entrar para a gente poder começar. Aleluias. Hoje a gente vai falar sobre 2 Reis, lá no capítulo 4, a partir do versículo 8. Então, se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar junto comigo, se não tiver, não tem problema, tá bom? Amém? A gente vai falar de 2 Reis, do capítulo 8 em diante. Aleluias. Bom dia, Lê. Bom dia, Aline. Bom dia, Tida. Bom dia, Flaviana. Bom dia. Estamos firmes no propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para lá. Eu vou ler com vocês então um capítulo. É um pouco longo, tá? Mas eu preciso ler para vocês compreenderem, né, o contexto de tudo que o Senhor vai trazer para nós hoje através dessa passagem aqui. Então, essa passagem ela vai falar sobre o filho da Sunamita, que revive, né, que acontece a ressurreição. Então, a palavra vai dizer o seguinte, deixa eu baixar o som aqui que eu não consigo falar com o som. Ela vai dizer o seguinte: um dia, Eliseu, quem que é Eliseu? O profeta dessa época aqui. Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica e que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar pela nossa casa, ele poderá se hospedar nela. Um dia, quando Eliseu chegou à sua casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou chamar o seu servo Geazi e chamar a Sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou perguntar-lhe: tu tens sido tão generosa em nos proporcionar muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, que era o seu servo: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Presta atenção em alguns pontos. Vai prestando atenção na história que vocês vão entender o contexto daquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Então solicitou-lhe Eliseu: vá chamá-la de novo. Geazi foi e chamou, e ela chegou à sua porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, então, questão de um ano, do dia que ele estava falando, há um ano, você terá um filho nos seus braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmava, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava nos ceifeiros. O pai dele estava trabalhando e ele foi se encontrar com seu pai. Então ele gritou: minha cabeça dói. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. Então morreu. Eu vou ler o contexto aqui, vou ler o restante, mas a gente vai destrinchar essa parte aqui, amém?
Então aqui a história está falando sobre um profeta que era Eliseu, e esse profeta, nessa época aqui, para a gente contextualizar, a gente precisa compreender que os profetas, eles andavam pelas regiões, eles iam pelas cidades, eles não ficavam parados em uma cidade. Então eles estavam ali, os profetas, amando de Deus. Então eles obedeciam o comando de Deus. Então Deus falava assim, ó, sai dessa cidade, vai para tal, fala tal coisa para tal pessoa, sai daqui, vai para lá, faz isso. Então eles eram viajantes. Eles sempre estavam ali viajando de um lugar para o outro, conforme Deus direcionava eles. Então Eliseu, ele sempre passava por essa cidade em que essa sunamita vivia. E um certo dia ele estava passando por essa cidade, ela viu ele, e a palavra fala assim, ó. A palavra fala, ó. Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição na sua casa. Quer dizer, ela não ofereceu uma vez, ela não fez um convite. Ela foi insistente. E aí, de tanto ela insistir, ele foi. Agora vamos lá. Uma mulher rica, uma mulher que tem tudo, que não precisa de nada. Porque aqui deixa muito claro que ela era uma mulher rica, que não precisava de nada. Por que uma mulher rica vê um homem andando na rua? Aqui ela não sabia que ele era um profeta, tá? Ela não sabia ainda. E decide oferecer para esse homem, com insistência, que esse homem coma na casa dela. Uma porque era a cultura deles receber bem, e outra porque ela viu algo diferente que ele carregava, que era a presença de Deus. Mesmo não sabendo que era um profeta ainda, ela sabia que ele era um homem de Deus. Tanto que ela fala para o marido dela, né? Olha, eis aqui um homem de Deus, vamos construir para ele um quarto na nossa casa. Só que não é um quarto embaixo, é um quarto lá em cima. Vamos construir um quarto para ele em cima, para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde pousar, ele tenha onde descansar. Olha só a sabedoria dessa mulher. Aqui a gente tem 2 pontos. A sabedoria dessa mulher. Bom dia. Temos uma criança acordando aqui. Nós temos o contexto da sabedoria dessa mulher e nós temos o contexto, o discernimento dela compreender que aquele era um homem de Deus e que ela queria estar perto daquele homem. E de que aquilo que você carrega não precisa ser explicado. Você não precisa andar com uma plaquinha na testa dizendo quem você é, o que você carrega, o que você faz. Porque quando você anda com Deus, a unção que você carrega, ela se manifesta sem você ter que explicar nada. Quando você verdadeiramente, de corpo, alma e coração, serve ao Senhor, por onde você passar, as pessoas irão ver Deus em você. Você não precisa falar, você não precisa explicar. Você não precisa chegar com a plaquinha, eu sou crente, eu sou cristã, eu tenho um ministério na igreja, eu sou isso, eu sou uma boa esposa. Não. Você vai refletir a glória de Deus sem falar nada. E as pessoas vão querer estar perto de você. Vão querer estar perto de você, vão querer... Mãe, faz meu leite. As pessoas vão querer estar perto de você. Isso aqui é ao vivo e a cores, viu, gente? É a vida real acontecendo. Então vai ter mãe faz meu leite, mãe vem aqui, é assim mesmo, tá? Se acostumem. Em nome de Jesus, quem tá aqui há mais tempo já tá acostumado, né? Aqui é a vida real, não estamos em uma vida fantasiosa onde tudo é perfeito, tá bom? Então, você vai manifestar a glória. As pessoas vão ver Deus através do seu comportamento. Não é através da sua fala. Não é através do que você fala. É a forma como você se comporta. Então, essa mulher viu e falou assim, esse homem de Deus, eu vou dar lugar para ele na minha casa. Porque ele carrega algo. E eu quero estar perto daquilo que ele carrega. Eu quero estar perto disso. As pessoas vão querer estar perto de você pelo que você carrega, porque elas também querem experimentar do poder de Deus. E aí ela vai lá e constrói esse quarto, certo? Essa mulher era uma mulher muito ocupada,
Uma mulher rica, que tinha afazeres, que tinha servas, que tinha uma vida muito boa. Era uma mulher muito ocupada. Então, ela vai e constrói, né, esse quarto para Eliseu. E Eliseu, sempre que ele passa pelaquela cidade, ele vai pro quarto e ele repousa ali. Então, um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto, deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou dizer: tu tens sido tão generosa em nos proporcionar muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Então presta atenção. Ela não construiu um quarto e falou: fica aí. Eu já fiz muito por você, já é demais. Fiz além do que eu deveria ter feito. Não. Ela foi generosa. Ele mesmo fala: tu tens sido tão generosa. E tem nos proporcionado muitos benefícios. São muitos benefícios, são muitas coisas que você tem feito por nós. O que nós podemos fazer por ti? E ela fala o quê? Tá tudo bem. Eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo. Mas vamos lá voltar no contexto do que nós falamos ontem. Nessa época, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que era infértil, era uma mulher que naquela época não servia para nada. Porque a função da mulher naquela época era gerar filhos, para que aquela geração tivesse continuidade. Então, essa era a função da mulher, dar filhos ao teu marido. Só que aqui é uma mulher estéril. A palavra fala que ela virou e falou assim: não preciso de nada. Será que ela não precisava de nada mesmo? Será que no fundo do coração dela, ela não tinha o desejo de ter um filho? De ter uma família completa? Aonde a mulher que não tinha filhos naquela época não tinha valor? Entre tantas dessas mulheres, ela era uma mulher que não queria gerar? Ou ela não via a possibilidade disso acontecer? Então, existem coisas na nossa vida, existem coisas na sua vida, que você, um sonho que você já teve algum dia, que morreu, que você não tem mais. Hoje você nem sonha mais com isso. Talvez você nem lembre mais que um dia você sonhou com isso. Porque na sua concepção, na sua mente, é algo tão incapaz, é algo que não tem mais tempo, você não tem mais a idade para isso, o cenário que você vive hoje é totalmente o contrário, não dá para isso acontecer na sua mente. E assim foi com essa mulher, uma mulher rica, uma mulher ocupada, uma mulher que provavelmente, aqui eu estou falando né, na minha concepção, no meu entendimento, uma mulher que se ocupou de muitos afazeres. Vocês já ouviram falar sobre o ativismo? Aquela mulher que está sempre ocupada, está sempre fazendo alguma coisa, para não ter que olhar para aquela dor, para não ter que olhar para aquele buraco, para não ter que olhar para aquela ferida, para não ter que olhar para aquele sonho que um dia ela teve, que hoje ela não vê mais a possibilidade. Então, eu entendo com essa passagem que ela era uma mulher que se ocupou de muitas coisas para não ter que olhar para isso, para a vontade, o sonho, o desejo de ter filhos. Porque com certeza quando ela casou com esse homem aqui, ela tinha esse desejo de gerar muitos e muitos filhos, de multiplicar a geração. Mas o ventre era seco. E aí ela, lá no começo, ela reconheceu que Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus e que ele carregava algo que ela não sabia explicar, mas ela queria tanto aquilo que ela insistiu para ele comer na casa dela, e depois ele construiu um quarto para que toda vez que ele viesse, ele ficasse lá. Ele trouxesse aquela unção, aquele poder e manifestasse na casa dela. Mas quando o homem de Deus perguntou para ela: o que você precisa? Como eu posso fazer para te retribuir? Ela falou assim: não, Senhor, eu vivo em paz entre o meu povo. Tá tudo certo, eu não preciso de nada. Quantas vezes Deus te pergunta: filha, o que você quer que eu faça por você?
E você fala o quê? Não, Deus, eu já pedi muito. O Senhor já fez muito por mim. Eu não preciso pedir mais nada. Isso é arrogância. É arrogância, é soberba. É orgulho. Porque você precisa de um monte... Eu não sei vocês, gente. Talvez vocês já sejam um anjo de luz glorificado nessa terra e já subiram para o céu. Mas eu preciso de um monte de coisa todo dia. Todo dia eu tô lá, pai, me dá isso. Pai, eu preciso disso. Pai, não que eu chegue ao meu Deus, ao meu Pai, só para pedir. Não, eu também agradeço por tudo que Ele me dá. Mas eu preciso de coisas todos os dias. Só que muitas das vezes você entra nesse lugar de arrogância, de orgulho, de soberba, de vaidade, de eu tô bem, eu sou rica, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, tá tudo certo na minha vida, tá tudo certo na minha casa. Eu não preciso de nada. E às vezes nem rica a gente é e tá nessa postura. Porque aqui a gente tá falando de uma mulher, vamos dizer assim, milionária. Nessa época aqui, uma mulher muito rica. E que financeiramente realmente não precisava de nada. Mas tinha um útero estéril. Talvez você não precise de nada financeiro. E talvez precise. Mas o seu útero está estéril. Você não tem dado vida a projetos. A sua mente não tem sido uma mente criativa. Você não tem avançado. Você não realizou os seus sonhos, as suas vontades. Né? Contando que os nossos sonhos e as nossas vontades estejam alinhadas com os sonhos e as vontades de Deus. Porque senão Ele não vai fazer mesmo. Ele não vai dar mesmo. E aí você entra nessa postura de não, o Senhor já fez muito por mim. Já é muito. Eu não preciso de mais. Precisa sim. Desce do salto. Desce do salto. Então ela fala, não preciso de nada. E aí, o profeta não desiste, porque ele sabe que ela precisa de algo. Ele sabe que tem algo que ela precisa que ela não quer falar. Então ele pergunta ao servo dele, Geazi, o que nós poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é bastante idoso. Tá vendo? Ela olhava para o marido dela, idoso, velho, e falava o quê? Não existe a possibilidade de eu ter um filho. Porque olha o marido, meu marido, não tem como. Mas aí Eliseu chama ela de novo e fala para ela, o ano que vem, tu terás um filho. E quando ele fala isso para ela, ela fala o quê? Não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Olha só, gente. Por que iludir se ela não queria? Por que ela ficaria iludida com algo que ela não queria? Tá vendo como que ela queria? Ela queria tanto, era um sonho que ela carregou a vida inteira. Aqui não fala quantos anos ela tinha, né? Mas se o marido dela era velho, a gente entende que ela não era tão nova. Mas é um sonho que ela tinha há tanto tempo, mas que ela não via a possibilidade daquilo realizar, que ela falou, não brinque comigo, ó homem de Deus. Aqui ela fala, ó homem de Deus, eu sei que você é um homem de Deus. Agora eu sei, mas não brinque comigo. Entretanto, um ano depois, ela estava com o filho no colo, feliz e contente com aquele filho. Então, aí a palavra fala, né? Que quando o menino cresceu, o pai estava trabalhando e o menino foi se encontrar com o pai, sentiu uma dor de cabeça. O pai falou, leve ele para sua mãe. Aqui nós temos uma lição poderosa sobre o comportamento dessa mulher. Mas eu quero que vocês anotem essa chave que eu vou falar para vocês aqui. A nossa alma prefere o conforto da escravidão do que o desconforto da libertação. Quem puder, escreve aqui no chat para mim. A nossa alma prefere o conforto da escravidão do que o desconforto da libertação. Essa mulher aqui, ela preferia o conforto de ser estéril
do que o desconforto de uma palavra de que ela ia gerar um filho. De tão incrédula que ela era. Vocês conseguem compreender que muitas das vezes na sua vida você está preferindo o conforto daquela área que te escraviza? Você prefere o conforto da escassez, o conforto de trabalhar para pagar a conta, do que o desconforto de ter que arriscar na área financeira e ser liberta. Quantas mulheres preferem o conforto de estarem dentro de um relacionamento tóxico, onde ela é traída, abandonada, agredida, abusada, do que o desconforto de sair desse relacionamento e romper esse ciclo? E aí elas ficam naquele relacionamento por anos. Eu sou uma delas. Que durante muito tempo da minha vida, eu preferi o conforto da escravidão do que o desconforto. Mãe, tô com fome. Pera aí, filho, agora não tem como. Espera um minuto, tá bom? E eu preferia esse conforto de estar ali, essa segurança, essa falsa segurança de estar naquele lugar, do que o desconforto de ter que sair, de ter que romper, de ter que separar, de ter que... Então, a nossa alma prefere o conforto da escravidão do que o desconforto da libertação, o desconforto. Porque tudo que é conhecido para nossa alma é confortável. O lugar que você mora hoje é conhecido. Se aparecer a oportunidade de você mudar de lugar, há uma casa bem melhor. Peraí, gente. Aí, voltou. Aí, é uma casa bem melhor do que a que eu moro hoje. Aí, é um trabalho bem melhor do que o que eu tenho hoje. Ainda assim, quando você for para esse lugar, você vai sentir um desconforto surreal. Eu morava num bairro aqui, bem distante do centro, numa casa bem simples. E aí a gente mudou para um condomínio, que era o nosso sonho. Não era qualquer condomínio, gente, era o condomínio, era o apartamento. Quando eu cheguei nesse... E eu, assim, eu estava super feliz. A gente estava, assim, radiante, pulando, saltando. Quando eu cheguei nesse apartamento, eu fiquei 15 dias chorando, sem conseguir descer, mal conseguindo ir na academia, triste, parecia que eu estava de luto. O Thiago olhou para mim e falou assim: eu não tô entendendo, amor. Você sonhou tanto em estar aqui, você orou tanto, você pediu tanto para Deus. A gente chegou aqui e você tá desse jeito. Eu falei assim, nem eu. E na época eu não compreendia mesmo por que eu me sentia daquele jeito. Mas, gente, por melhor que fosse, era o desconforto do desconhecido. Por melhor que seja, é o desconforto do desconhecido. Quando eu conheci o Thiago e a gente começou a namorar, meu Deus, eu senti um desconforto. Eu ficava sempre em alerta, esperando que ele fizesse algo. Por quê? O desconforto do desconhecido. Eu não conhecia ele, a gente estava começando a se conhecer, eu não sabia realmente quais eram os valores, os princípios dele, o que ele gostava, o que ele não gostava. Isso trazia em mim uma insegurança, um desconforto. Para essa mulher aqui, a mesma coisa. Ela preferia estar estéril do que ter o desconforto, porque ela fala assim, ó, não me iludas, não minta para mim. Em outras versões fala assim, não minta para mim, homem de Deus. Não faça isso, não brinque comigo. Porque eu não vejo a possibilidade disso acontecer. Não faça isso. Então comece a identificar na sua vida quais confortos você tem preferido. É o conforto de morar onde você mora? É o conforto de estar no relacionamento que você está? É o conforto da situação financeira que você se encontra? Tem mulheres que já se conformaram com a escassez, com trabalhar para pagar a conta. Tem mulheres que já estão conformadas com um decreto. Um decreto de morte, um decreto de destruição, um decreto de infelicidade. Ah, eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou ver brilho nessa vida.
Às vezes você está confortável e conformada com esse decreto. Porque na sua visão você não enxerga a possibilidade de você ser feliz de novo. De você ser amada de novo. De você ser cuidada de novo. De você ser valorizada de novo. De você se amar. De você se valorizar. Você não enxerga isso. Meu Deus, isso é forte. Porque Deus não te colocou aqui para isso. Para ser estéril. Para não ter vida, não dar vida. É lógico que nós temos tempos e temporadas de tribulação. Ontem eu estava fazendo um atendimento e eu estava falando para ela, tem tempo para tudo. Há um tempo de plantar, de colher, tempo de luta. A gente estava falando sobre guerras, né, e batalhas espirituais. Eu falei assim, meu Deus, a gente sai de uma batalha e entra em outra, sai de uma batalha e entra em outra. Mas tem o tempo da batalha, tem o tempo do preparo, aí tem o tempo da batalha, aí tem o tempo do descanso. Aí volta para o preparo, aí batalha, descanso. Tem o tempo. Não é batalha, 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 porque o crente acha que é batalha, 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 batalha. Acha que Deus... Gente, eu já conheci pessoas que essa pessoa, ela não dormia à noite. Não dormia. Ela tinha uma perturbação noturna absurda. Mas durante anos da vida dela, ela foi perturbada à noite. E aí ela tinha visões, sonhos e tudo mais. E eu falei assim, não, isso não é normal. Não é normal que você não durma à noite. Tudo bem, uma noite ou outra, ok. Mas todos os dias, nenhuma noite você conseguir dormir. E assim, essa pessoa, ela estava extremamente exausta. Fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. Porque você não dormiu uma noite, você já acorda destruída no outro dia. Imagina você não dormir durante noites, semanas, meses, anos. O corpo entra num estado de calamidade, num estado de alerta surreal. E aí começa a aparecer as doenças psicossomáticas. O corpo começa a colocar para fora toda essa carga, essa falta de descanso. E aí ela falou para mim assim que era normal, que era Deus que permitia ela fazer isso. Que Deus que dava visão, sonho, e era por isso que ela não dormia. Gente, meu Deus, que pai! Tá vendo como que muitas das vezes a gente não conhece o caráter de Deus? A gente não conhece o caráter de Deus? Que pai que vai pegar o seu filho e vai falar, você não vai dormir nem de dia nem de noite? Você como mãe, como pai, você tem coragem de fazer isso com o seu filho? E não deixar ele dormir? Hora nenhuma? Dia nenhum? É claro que não, gente. Eu falei, não, isso não é de Deus. Isso é demônio. São demônios de perturbação noturna, são tronos de Lilith. Não tem nada a ver com Deus. Então a gente tem que ter discernimento do caráter de Deus para a gente não ser enganada, não achar que certas coisas na nossa vida é normal, normalizar tudo, achando que tudo é normal, quando na verdade não é. Isso aqui não é palavra coach. Eu não estou falando uma palavra motivacional para vocês. Eu estou falando o caráter de Deus, que como pai, ele não vai fazer isso com o seu filho, com a sua filha. Como pai, ele não vai deixar você passar fome. Como pai, aquilo que você precisa, ele vai te dar, na medida em que o seu vaso suporta o azeite que ele tem para derramar. Mas se você não tem capacidade de o sustentar e também não se prepara para sustentar aquilo, Deus não vai te dar. Se você quer um relacionamento, mas você não se prepara para ter um relacionamento, se você quer, mais uma vez, se você quer um homem protetor, provedor, cuidador, um homem de valor, de caráter, e você não é uma mulher compatível com esse homem, Deus não vai te dar esse homem. Porque da mesma forma que Deus te ama, Ele ama esse homem também. E Deus não trabalha com injustiça. Ele não vai pegar uma mulher que não tem capacidade, que não é uma mulher virtuosa, não é uma mulher feminina, não é uma mulher sábia, e dar para um homem provedor, protetor e cuidador para essa mulher destruir esse homem. Sai desse engano de que os opostos se atraem. Os opostos não se atraem, os opostos se distraem, os opostos se destroem, acabam um com o outro. A palavra já fala sobre o jugo desigual. Pode luz andar com trevas?
Não. Então não existe os opostos se atraem. E eu não estou falando só sobre relacionamento amoroso. Eu estou falando sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre amizade, sobre tudo. Sobre mesa, sobre ambiente que você senta. Se você tem uma amiga que é muito oposta de você, vocês vão se destruir. Vocês não vão se unir para crescer juntas. Não existe isso, isso é engano. Então, quais são os lugares que você precisa romper? Como que Deus tem falado conosco sobre isso, né? Desde o primeiro dia. Esse desafio, assim, como Deus tem falado sobre eu estou destruindo para construir. Estou destruindo as fortalezas, os muros, as mentiras, o engano, as performances, todas as estruturas que você criou para construir algo novo. Amém? Então, essa mulher falou, não me iludas, mas ela teve um filho, depois esse filho foi até o pai, sentiu uma dor de cabeça e ele voltou para sua mãe e a palavra fala assim, ó. Ele gritou, pai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, ai que dor, e o pai falou para um servo, leva-o até a sua mãe. Este o tomou e levou a sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Que mãe que vê o filho morto, sobe ele num quarto, deita-o na cama e sai. Uma mãe que perde o seu filho, ela entra em desespero, ela entra em pânico. Era para essa mulher berrar, gritar, se desesperar nesse momento aqui. Mas sabe o que ela fez? Ela foi, pensa numa frieza, dá até uma certa frieza, né? Ela foi lá no quartinho que ela criou, para quem? Para o homem de Deus. É como se ela estivesse falando para Deus, o Senhor me deu esse filho. Saiu da boca do teu homem, do teu servo, que eu teria um filho e eu não queria esse filho. Eu não pedi esse filho. Mas o Senhor me deu. E agora está ele aqui, morto. Estou te devolvendo ele aqui, ó, na cama em que o seu servo dorme. Ela foi lá e colocou o filho e saiu. Então mandou chamar o seu marido e suplicou-lhe. Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e logo volto. Então o marido indagou, o que você vai fazer lá? Hoje não é sábado, hoje não é um dia santo, o que você vai fazer lá? E ela disse para ele, Shalom, fica em paz. Olha a frieza, a maturidade dessa mulher, de virar para o marido e falar assim, tá tudo bem, fica em paz, eu só vou lá falar com o homem de Deus, tá tudo certo, não aconteceu nada. Em momento algum ela falou assim, nosso filho morreu, deitei ele lá na cama e agora eu preciso de ajuda e eu vou lá falar com o homem de Deus. Não, ela ficou quieta. Sabe por que ela ficou quieta? Porque ela preferiu carregar o cadáver do filho morto do que falar para alguém que não poderia resolver o problema dela naquele momento. Vocês têm noção do nível de maturidade, de governo sobre a alma, de discernimento dessa mulher? Ela preferiu carregar o filho morto do que ter que falar que ele estava morto. Sabe o que ela está falando aqui para nós? Sabe o que essa palavra diz para nós? Que essa mulher não aceitou o decreto de morte. Que essa mulher não aceitou o decreto de destruição. Que essa mulher disse, eu não aceito. Eu não aceito a morte, eu não aceito a destruição, eu não aceito esse decreto. Meu filho não está morto. Ela não aceitou o decreto, ela se levantou e foi atrás de quem poderia ajudá-la. Então ela pegou e foi e partiu para se encontrar com o homem de Deus no monte do Carmelo. Assim que ele a avistou de longe, quem avistou? Eliseu, avistou ela de longe, o homem de Deus alertou ao seu servo. Ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe, está tudo bem? Como está teu marido? Como está o teu filho? Ele falou para o servo dele, vai lá e encontra com ela no meio do caminho. Não espera ela chegar aqui não, vai lá. E ela
E aí ele foi, encontrou com ela e ela respondeu: Shalom, tudo em paz. Mais uma vez, ela falou pro marido que estava tudo bem. Ela falou pro servo do profeta que estava tudo bem, tá tudo em paz. Sabe o que ela nos ensina aqui também? Fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Você já confundiu o inimigo hoje? Você já confundiu os seus inimigos? O seu inimigo acha que te destruiu, que acabou com você, que agora você vai de arrasta para cima. Que agora você vai entrar em depressão, você vai entrar em ansiedade, que agora acabou. Que depois dessa, acabou. E aí você entra no quarto, você chora e você se acaba. Mas você fecha a porta do quarto e sai. E quando alguém te pergunta se você tá bem, você fala o quê? Tá tudo bem. Porque você fala só para Deus, você fala só para quem pode realmente resolver aquela situação. Você não sai como aquelas pessoas imaturas, contando na internet, contando para as amigas, contando para todo mundo o que você está passando, o que está acontecendo. Não é que a gente não pode pedir ajuda, a gente tem que saber. Ela sabia para quem pedir ajuda. Ela sabia quem que poderia ajudar ela realmente. Às vezes você está com um problema no relacionamento e você pede ajuda, conselho para uma amiga sua que também tem problema no relacionamento. Você está vivendo um problema no relacionamento, você vai perguntar para outra que está pior do que você. E aí você chega para essa e pergunta: o que você acha que eu devo fazer? O que você acha que essa mulher vai falar para você? Palavras de vida ou de morte? Você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai te dar um direcionamento que vem da parte de Deus ou não? Às vezes você está com um problema no financeiro e você vai perguntar para alguém que também tem problema no financeiro. Gente, não tem como. Só um minuto. Não tem como, gente. A gente precisa ter sabedoria e discernimento para compreender. Peraí, eu preciso pedir ajuda para alguém que já passou por isso, que já resolveu isso, que já superou isso que eu estou passando agora. Porque aí essa pessoa que já superou, ela vai poder falar para mim: olha, o caminho para sair dessa situação é esse. E não para alguém que está no lamaçal junto com a gente. Então precisa de ter maturidade. Então ela falou para ele: Shalom, tá tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, diante de quem? Do homem de Deus. Prostou-se aos seus pés. Aí veio o servo e tentou erguê-la. Veio o servo e tentou tirar ela dos pés do Senhor. Então, todas as vezes em que você se humilhar, em que você se posicionar, em que você se colocar em campo de batalha, em que você abrir um propósito, para fazer um jejum, fazer uma consagração, que você entrar no secreto para contar para Deus, o inimigo vai tentar te arrancar de lá. O inimigo vai tentar te tirar de lá. Não pense que você vai se prostrar, que você vai renunciar, que você vai fazer todo esse processo e o inimigo vai ficar lá. Deixa ela lá nos pés de Deus. Não! Ele vai tentar te arrancar desse lugar. Eu estava falando com uma de vocês que está no propósito e ela falou assim: Chau, no primeiro dia do propósito, acho que no primeiro ou no segundo dia do propósito, não lembro exatamente. Meu marido nunca faz isso. Nunca. De repente, do nada, sem avisar, sem falar nada, ele chegou com uma pizza em casa. E aí depois ele saiu e chegou com uma caixa de bombom. Do nada, ele nunca faz isso. Eu falei assim: meu Deus, como o inimigo é sujo. Parece uma coisa boba, sutil, mas é assim que ele funciona. E nunca fez. De repente, quando ela entrou no propósito, no dia do jejum de 24 horas. E aí entrou no propósito, ele foi lá e compra pizza e chocolate e chega em casa com aquilo em casa. Vocês conseguem compreender como que o diabo é sujo? Nada mais é do que isso aqui, ó. Contudo, assim que chegou no monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. E Geazi, que era o servo dele, aproximou-se para erguê-la, para tentar tirar ela daquele lugar. Mas o homem de Deus lhe pediu: deixa em paz. Porquanto o seu coração está muito angustiado, mas o Senhor, aqui fala Yahvé, que é o Senhor, não quis me revelar o motivo dessa aflição.
Então ela desabafou. Porventura pedi ao Senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganaste? Não foi isso que eu te pedi? Por que você me deu e agora está tirando? Presta atenção, aquilo que Deus dá, Deus não tira. Aquilo que Deus dá, Deus não tira. Aí você vai falar assim, mas tchau, então como que Deus deu um filho para ela e depois ele estava morto? A gente precisa compreender que se Deus te der algo, e quando Deus te der aquilo virar um bezerro de ouro para você, Deus vai arrancar. Se você começar a idolatrar aquilo que Deus deu, Deus vai tirar o seu coração de lá. Ou Deus vai te arrancar de lá. Mas aqui, essa é uma chave. A outra chave é que aqui, Deus queria tratar essa mulher. Tratar, sabe o quê? O orgulho dela. Porque até então, ela tinha só criado uma casa para o servo de Deus repousar lá quando ele passasse pela cidade. Até aqui, no contexto da história, em nenhum momento ela tinha se prostrado perante um homem de Deus. Se humilhado e clamado a ele. Não ao homem, mas a Deus. Ela era uma mulher rica, que tinha tudo, que não precisava de nada, que ocupava o seu dia, que trabalhava, que ajudava todo mundo, porque aqui fala sobre a generosidade dela. Então não era uma mulher mesquinha. Era uma mulher bondosa, que ajudava as outras pessoas com o que ela tinha, com a riqueza dela, mas era uma mulher autossuficiente. Era uma mulher que quando Deus perguntou para ela o que queres que eu te faça, ela falou, nada, tá tudo bem, não preciso de nada. Eu já tenho tudo, não preciso. Eu reconheço que esse homem carrega a tua presença, mas eu não preciso que ele faça nada para mim, porque eu já tenho tudo. Eu já vivo em paz, tá tudo certo. Então Deus estava tirando ela da autossuficiência. Porque aqui foi a primeira vez que ela se prostrou e desabafou, fala a palavra. Foi a primeira vez que ela falou para Deus o que ela estava sentindo. A angústia do coração dela, porque aqui fala, deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Gente, vocês estão se identificando? Tá fazendo sentido para vocês? Então Deus permitiu a morte do filho para arrancar daquela mulher a posição de autossuficiência. A posição de eu sei, eu faço, eu dou conta, eu resolvo, eu sou uma super mulher, eu tenho tudo. E quantas vezes nós não temos o que essa mulher tinha? Quantas vezes nós não estamos ricas, milionárias, e estamos assim nessa posição de que não precisamos. Ela tinha dinheiro, tinha riqueza, mas tinha um útero estéril e diz que não precisava de nada. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque se você não sair agora, às vezes Deus vai ter que matar um projeto. Vai ter que deixar morrer algo na sua vida. Para você se prostrar aos pés dele, para ele não te perder, para ele mostrar para você que você é barro, que caiu no chão quebra, que nós não temos nada, não somos nada sem ele, que precisamos dele para tudo, precisamos dele todos os dias. E o dia que você não precisar mais de Deus, é porque você já subiu, aqui nessa terra, é porque você já subiu para a glória. Porque enquanto terrenas, enquanto humanas, nós precisamos de Deus todos os dias. Foge de pessoas de aparência de santidade, de aparência de que está tudo bem, de que eu não preciso de nada. Corre dessas pessoas. Porque a queda vai ser grande. Quanto maior a altura, pior a queda. Quanto maior a altura, pior a queda. Às vezes a gente fica tão apegado às coisas desse mundo. Essa mulher aqui, ela estava apegada às riquezas e à vida confortável que ela tinha. Às vezes você está apegada a uma estrutura boa, você está apegada a um templo bom, você está apegada a uma pessoa, você está apegada a uma casa, você está apegada a uma igreja, a isso aqui, ó.
Você está apegada a isso aqui, é um tijolo que de nada pode fazer por você. É tijolo, é estrutura. Você está apegada a isso. E está se esquecendo de se apegar àquele que faz todas as coisas, que é a Deus. Essa mulher estava apegada a tantas coisas e não estava apegada ao Senhor. Deus precisou retirar dela aquilo que Ele tinha dado. Mas por que Deus deu um filho para ela? Porque Deus conhecia o coração dela, Deus sabia o que tinha no coração dela. Deus sabia qual era o desejo do coração dela, a vontade dela, Ele sabia. Não foi à toa que Ele deu um filho, Ele poderia ter dado tantas outras coisas, mas Ele deu exatamente o que o coração dela pedia. Mesmo que ela não falasse. Por causa da incredulidade, da falta de fé e tudo mais. Mas ainda assim, Deus conhecia o coração dela e Ele deu para ela aquilo que ela queria. Realizou o sonho dela. E aí o sonho dela não fez ela se prostrar aos pés de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando ela recebe o filho, a palavra fala aqui, ó, que quando ela recebe o filho, a palavra fala, né, que quando, o ano que vem tu terás um filho em teus braços. E assim aconteceu como o profeta de Deus lhe havia falado. Um ano depois, ela estava com o filho no colo. Aqui não fala que quando Deus deu o filho para ela foi lá e se prostrou aos pés de Deus, né, do profeta, e agradeceu pelo filho. E falou, obrigada, Senhor, pelo filho que o Senhor está me dando. Aqui não fala isso. Aqui fala que quando o filho morreu, ela se prostrou. Então, às vezes Deus está dando, Deus está fazendo, e você não consegue reconhecer que antes você não tinha. Que antes você estava cega, antes você estava perdida no mundo, antes você estava jogada aos tronos demoníacos, antes Satanás fazia de você um brinquedo. E aí Deus te tirou desse lugar, Deus te tirou do lamaçal, e aí você não agradeceu. Porque às vezes você olha e fala assim, é mais do que a obrigação dele. Não, gente. Aí você vai esperar o quê? Vir a morte de um projeto, a morte física, mental, espiritual, a doença, para você poder se prostrar? Você vai esperar você ficar doente para você fazer o que essa mulher está fazendo? Ao mesmo tempo que ela era muito sábia, ao mesmo tempo que ela tinha muito discernimento, ao mesmo tempo que ela reconheceu o homem de Deus, né, na vida de Eliseu, que Deus era com Eliseu, ao mesmo tempo que ela foi assim muito sábia, muito inteligente, teve muito discernimento, muita sabedoria, ela foi muito burra. Essa é a palavra. Desculpa falar, mas é o que me vem. Ela foi muito incrédula. Ela foi muito arrogante, muito soberba, muito autossuficiente, autoritária. Ela não agradeceu quando Deus deu aquilo que ela queria. Ela só foi se prostrar quando ela perdeu aquilo que Deus tinha dado para ela. Vocês estão conseguindo compreender? Então tem coisas que você precisa agradecer. Pelo fato de você ter acordado, pelo fato de você ter um teto, de você ter roupa para vestir, de você não passar frio, por você ter uma casa, uma família. Por mais que às vezes você esteja numa situação de batalha, ainda assim você precisa agradecer por coisas que a gente tem no dia a dia que a gente não agradece. E agradecer também por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. Ontem, muitas pessoas... Ontem não, quarta-feira, né? Hoje é sexta. Muitas pessoas fizeram o jejum de 24 horas pela primeira vez. Você dobrou o seu joelho e agradeceu e falou, Senhor, obrigado por ter me sustentado. É a primeira vez, Pai, obrigado, é só pelo Teu Espírito que eu consegui fazer. É só pelo Teu Espírito que eu estou firme no propósito do jejum de Daniel. Obrigado por me manter, por me sustentar. Eu te agradeço, Pai. Não é a minha carne, é o Senhor. É a Tua graça que me mantém de pé todos os dias. E aí essa mulher foi lá e se prostrou e falou, por acaso eu pedi um filho? Ou eu te roguei que eu não te roguei para não me enganar? Mesmo
No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge seus lombos, prepara-te pega o cajado na mão e vai. Então o servo pegou e foi na frente. Chegou lá no quarto, o menino estava deitado, morto. E aí ele colocou o cajado em cima do menino e nada aconteceu. Nisso, ela disse, a sunamita disse para Eliseu: porém, a mãe do menino exclamou: tão certo quanto vive o Senhor, se tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então, ele decidiu acompanhar a mulher até a sua casa. Ela disse: Eliseu, eu não vou sair daqui sem você. Você foi o homem que profetizou, eu reconheço que é você que carrega a presença de Deus e você vai lá comigo. E aí, ele pegou e foi lá com ela. Chegando lá, ele entrou no quarto e fechou a porta. O que a palavra fala? Quando falares ao teu pai, entre no teu quarto e feche a porta, e o teu pai, que está no céu, o vê e o recompensará. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Ela não entrou junto com ele. O teu secreto é você e Deus, não é você. E aí o que Deus falou com você no secreto você conta para sua vizinha, conta para sua amiga, conta para fulano, ciclano, beltrano. O teu secreto é você e Deus e mais ninguém. E ali a história vai contar que Eliseu deitou sobre o menino, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes, e deitou em cima dele, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão, deitou em cima dele e o menino voltou à vida. Aqui eu tô resumindo, tá? Então ele voltou à vida e aí Eliseu falou para ela: toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés. Aqui ela aprendeu. Aqui ela aprendeu a ser grata. Aqui ela aprendeu a se prostrar nos pés do Senhor. Aqui ela aprendeu a se render. Aqui ela compreendeu que ela não é nada. Que ela é totalmente dependente de Deus, que ela precisa de Deus. E que ela tem que se prostrar só não nos momentos ruins, nos momentos de luta, de guerra, de dificuldade, mas nos momentos bons também. E aqui ela prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Isso é o que o Senhor quer tratar em nós hoje. É o que o Senhor quer curar em nós hoje. Nos tirar desse lugar. Glória a Deus. Fez sentido para vocês, gente? Deus falou com vocês hoje? Eu espero que sim, que Deus tenha falado. Que Deus fale também com aquelas que vão assistir depois, em nome de Jesus. Que essa palavra... Eu sei que são palavras duras, né? Esse desafio tem sido palavras de exortação, palavras de confronto. Mas, amém. É isso que o Senhor tem para nós, é assim que o Senhor me usa. É assim que o Senhor me usa. Palavra coach, palavra motivacional, tapinha nas costas, palminha, colo. Tem muitos aí dando. Tem muitos aí dando. Tem muitos. E eu entendi que é assim que o Senhor me usa. É assim que o Senhor me usa, é dessa forma que o Senhor me usa. Esses dias eu estava lendo um versículo, eu não sei se foi, agora eu não lembro se foi eu ou se foi o Tiago que estava lendo. Eu acho que o Tiago estava lendo e ele me chamou para ver. E eu não tinha visto esse versículo ainda. Eu acho que foi isso, agora eu não lembro exatamente. Mas o versículo falava assim, ó. E a ira de Deus estava dentro de mim e não a pude mais controlá-la. Eu falei, meu Deus, esse versículo falou tanto comigo, porque ele fala, a ira de Deus estava dentro de mim e eu não pude mais controlá-la. Então, quem estava colocando aquela ira dentro do profeta, se eu não me engano, Elias ou Eliseu, eu não lembro, Elias ou Eliseu, depois eu pego para ver certinho. Ele está falando que Deus colocou a ira dele no profeta. E que ele não podia mais controlar. E eu entendi que muitas das vezes é assim, é isso que Deus faz comigo. É por isso que certas coisas me geram tanta revolta. Eu fico assim,
Tem coisas, gente, que os bastidores é outro. Os bastidores é outro, porque às vezes, gente, eu sinto numa proporção tão grande, é uma coisa tão que não dá nem para explicar, eu não consigo explicar o que vem sobre mim. Então, às vezes, até parece que eu tô sendo brava, que eu tô sendo grossa, que eu tô sendo alguma coisa assim, mas não é isso. Eu não tô brava, eu não tô falando, não tô sendo grossa, é porque eu sou direta. É porque o meu jeito é esse, eu sou direta. Eu sou 1 mais 1 é 2. É assim que funciona. Eu compreendo que Deus chamou os ministros, chamou pessoas para ministrarem sobre o amor de Deus, sobre a compaixão de Deus, sobre a renovação de Deus e tudo mais, que Deus é amor, Deus cuida, Deus protege. Tem as pessoas que foram chamadas para manifestar o reino de Deus dos céus em terra, pregando sobre o amor, sobre a paixão, sobre o renovo, sobre a restauração, sobre vai dar certo, você vai sair dessa batalha. Confia no Senhor. E tudo isso, gente, a gente tem que fazer. Deus é isso, Deus é amor. E Deus chamou outras pessoas para manifestar o reino de Deus, o reino dos céus em terra, através do fogo consumidor, através do levanta, vamos embora. Eu te amo, mas nada vai acontecer se você não fizer a tua parte. Eu te amo, mas você precisa se levantar. Eu te amo, mas eu quero que você participe daquilo que eu estou fazendo. Te levanta. Eu não te chamei para ser morna, para ser pacata, passiva, para falar doce e ai, tadinha de mim, coitadinha, para ser mimizenta. Eu não te chamei, filha, para ser dodói. Gente, tem... Às vezes eu tô falando uma coisa assim e eu tô explicando. E a pessoa se dói. Ah, porque você falou pra mim. Ah, porque você falou de mim. Ah, porque você fez isso pra mim. Eu falo, quem é você na face da terra? Você é o quê? Você é a única na terra? Tem sei lá quantas mil pessoas no Instagram. Tem sei lá quantas mil pessoas no grupo. Eu converso com tantas pessoas durante o meu dia. No WhatsApp, por telefone, mas é pra você que eu fiz, única e exclusivamente pra você que eu estou falando. Não. Deus está falando para aquela que precisa receber, para aquela que Ele quer trabalhar nesse tempo, nesse momento. Não é única e exclusivamente pra você. Não é única e exclusivamente pra você. Você não é a única, a gente tem que sair do pentestal. A gente tem que sair do lugar de achar que as pessoas estão falando pra gente, que as pessoas estão criticando a gente, que as pessoas estão... A gente tem que sair desse lugar de imaturidade, de infantilidade e nos colocar no lugar de adulta. De que isso aqui bateu em mim é porque é uma ferida que eu carrego. Isso aqui bateu em mim porque é uma dor que eu carrego. Isso aqui bateu em mim, falou comigo também, mas eu não sou a única. Não falou só comigo, não falou só pra mim. Vocês conseguem compreender que Deus está nos tirando do lugar de imaturidade? Porque, gente, tem pessoas que são dodói. Tem pessoas que são dodói. Você não pode falar nada pra pessoa. Que a pessoa, você me abandonou, você me deixou, você fez isso, você fez aquilo. A pessoa não consegue olhar pra ela e falar assim, que ela mesma se abandonou. Ela mesma se deixou. Lembra que a gente falou sobre isso também? Em uma das lives aqui? Sobre a incapacidade de olhar para dentro de si e culpar os outros? Mas que a gente precisa compreender que relacionamento é um espelho, que não é sobre o outro, é sobre mim? Vocês conseguem, gente, entender isso? Então, em nome de Jesus, que a gente possa nos colocar nesse lugar de maturidade, de entender que não somos única na Terra, que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. O mundo não gira ao redor do nosso umbigo. O mundo não gira ao redor do teu umbigo. A gente precisa se colocar nesse lugar. Amém? Então, existem as pessoas que manifestam o amor de Deus aqui com doçura. E existem aquelas pessoas que manifestam o amor de Deus com fogo. Porque o fogo de Deus também é amor. O fogo de Deus é amor também.
Por isso que a palavra fala, a árvore que não dá frutos, ele poda. Quer dizer, a árvore que dá frutos, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, o fogo é a poda para dar mais frutos. O fogo de Deus não é a poda para destruir a árvore, para ela poder morrer, para ela não frutificar mais. Não, o fogo de Deus na árvore frutífera é para que ela dê mais frutos ainda. Então, se você está passando pelo fogo refinador de Deus, se você está passando pela prova, dê glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala, aquele que é provado por minha causa, alegre-se por ser provado. Se você está sendo provada, se você está enfrentando uma afronta, se você está enfrentando coisas que você jamais imaginou enfrentar, porque você começou a se posicionar na presença de Deus, você começou a buscar Deus, Deus tirou a tua cegueira, Deus abriu os teus olhos, dobra o joelho e não seja como essa mulher sunamita, que só quando perdeu dobrou. Não, dobra o teu joelho em meio à batalha e fala, Senhor, obrigado por essa afronta, obrigado por essa batalha, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu estou sendo provada. Se o Senhor está passando o seu fogo em mim, por mais que doa, gente, eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu não estou falando de um lugar onde eu não vivi, onde eu não estava lá. Eu sei que o fogo de Deus dói, machuca. Quantas vezes eu chorei desesperada. Desesperada. Eu chorei, o Tiago chorou. Desesperados, angustiados. Então, eu estou falando de um lugar onde eu tenho autoridade para falar, porque a autoridade não é dada, é conquistada. A autoridade que você tem na sua vida é pela dinâmica de vida que você viveu, pelos traumas, bloqueios, pela sua história, por tudo que você já passou. Não é que alguém chegou e te deu essa autoridade. Ela foi conquistada com choro, com lágrima. Então, eu estou falando de um lugar de fala, onde eu sei que o fogo de Deus dói, machuca, é desafiador, mas ainda assim glorifique ao Senhor por você estar passando por isso. Se for uma prova do Senhor, né? Vocês já entenderam isso, né? Se for Satanás te atazanando, manda ele embora. Mas se foi o Senhor passando fogo, glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu ensino de hoje. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Senhor, nos ensina a nos prostrar aos Teus pés, não só nos dias bons, mas nos dias maus também. Nos ensina, Senhor, a nos colocarmos nesse lugar de dependência. Pai, nós queremos levar cativos a Ti, a nossa mente. Coloca a mão na sua mente. Senhor, nós queremos levar os nossos pensamentos cativos ao Teu Espírito Santo. Retira de nós tudo aquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor. Senhor, mói o nosso orgulho, mói a soberba, a arrogância, a prepotência. Mói tudo aquilo, Senhor, que entristece o Teu Espírito. Nos ensina a ter maturidade. Nos ensina a ter sabedoria, inteligência, discernimento. Senhor, coloca sobre nós um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, nós fazemos hoje uma escolha, porque a Tua palavra diz que o culto ao Senhor tem que ser um culto racional. Então, de forma racional, nós nos colocamos em Tua presença e nós escolhemos servir ao Senhor. Nós escolhemos ser podadas, nós escolhemos ser cortadas, para que nós possamos dar mais frutos. Senhor, nos ensina a permanecer na Tua presença, independente do cenário, porque nós cremos que existe uma terra prometida. Nós cremos que existe uma terra prometida e que nós vamos entrar nessa terra. Senhor, tira de nós toda murmuração, retira de nós toda infantilidade, retira de nós toda mimimice, toda imaturidade. Nos ensina a sermos mulheres maduras, mulheres sábias. Aquela mulher, Senhor, que o Senhor escreveu lá em Provérbios 31, nos ensina a ser essa mulher sábia.
Essa mulher que sabe o que falar, que sabe a hora de falar, a hora de calar. Que tem, Senhor, que tem papas na língua, que não é imatura. Eu falo o que eu quero, eu sou assim mesmo. Não. Mata em nós a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, Senhor, enquanto vivas, ainda há tempo. Ainda há tempo para a gente ser uma mulher melhor a cada dia. Eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre ser melhor a cada dia. Pai, retira de nós a performance, as estruturas erradas que nós construímos. As estruturas que nós construímos, ó Pai. Nós não somos aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos na nossa infância. Nós não somos os nossos traumas, os nossos bloqueios. Nós somos aquilo que o Senhor nos fez para ser, aquilo que o Senhor diz que nós somos. Ativa em nós a tua identidade, Pai, e nos mantém firme na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluias. Eu gosto de você assim, direta. Glória a Deus por você ser assim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe do que nós precisamos, né? Glória a Deus. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E quando o inimigo vir tentar te tirar dos pés do Senhor, fala que não. Eu já sei a sua estratégia, Satanás. Aqui você não vai vencer mais. Até aqui você tocou, até aqui você fez, mas a partir de hoje, nunca mais. Em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Amém?